Salve, salve! Hoje, no Resenhas da Vida, nós vamos lançar a série Super Alimentos. E por que super alimentos? Vários grãos, vários cereais são considerados super alimentos e às vezes a gente nem sabe de tanto benefício desses grãos e nem como usá-los. Hoje, aqui, vamos falar sobre a quinoa. Você já ouviu falar de quinoa? Qual é a sua relação com a quinoa? Você consome? Você não consome? Você nunca ouviu falar de quinoa? Então fica aqui que hoje as dicas é sobre esse super alimento quinoa para vocês. A quinoa, ela é muito cultivada na Bolívia e no Peru. Também em toda a região da Cordilheira dos Andes. E por que ela é considerada um super alimento? Ela é considerada um pseudo-cereal, tá? E ela tem um valor nutricional muito maior que os demais cereais que nós conhecemos. A Organização Mundial da Saúde reconheceu a quinoa como um dos maiores e melhores alimentos para a saúde humana. A quinoa, ela pode ser encontrada de diversas formas. Você pode encontrá-la em farinha, você pode encontrar a quinoa em flocos e também encontrar a quinoa em grãos. E nós vamos dar dica de como utilizar esses três tipos de quinoa. Elas podem ser utilizadas em receitas quando você faz massas, quando você faz pães e quando você faz bolos. A farinha é muito simples de usar. Outra questão é o flocos da quinoa. O flocos da quinoa é um cerealzinho que você pode colocar no iogurte, você pode bater numa vitamina, você pode colocar no seu omelete, você pode fazer como se fosse uma farinhazinha, misturar no arroz e no feijão. Então assim, é muito simples utilizar a quinoa. O grão da quinoa, você pode cozinhar ela como se fosse um arroz. Você pode usar o grão da quinoa cozido junto com o arroz, fazer um mix de grãos com arroz integral, com quinoa, com linhaça e cozinhar esses mix de grãos. Você pode utilizar o grão da quinoa também para fazer receitas, tipo, conhece o tabule, aquela receita árabe? Você pode fazer um kibule, que ao invés de você usar o trigo tradicional, você usa o trigo você usa a quinoa. Então são várias dicas e várias formas de você utilizar a quinoa no seu dia a dia que talvez você não saiba. E nós vamos deixar aqui no final a receitinha desse kibule que é maravilhoso. Em relação às proteínas da quinoa, eu fiz uma pesquisa aqui e ele aponta que a quinoa ela tem muito mais proteína, inclusive, do que a proteína de soja. Olha só que curioso. É excelente fonte proteica, em torno de 12 a 15% de proteínas de alto valor biológico. Então, ela é muito parecida com a proporção da caseína do leite e é superior à proteína encontrada na soja. E outra coisa também, eu estava falando sobre os aminoácidos. Ela contém muito aminoácidos. Olha, inclusive são 10 aminoácidos essenciais que são produzidos pelo corpo humano e a quinoa também traz esses aminoácidos. E comparando a proteína do leite e do ovo, né, que é a albumina, ela tem também um alto valor biológico, então, a proteína da quinoa. Então, onde eu queria chegar? Devido a esse alto valor proteico que a quinoa tem, ela é muito consumida pelos brasileiros que não consomem carnes, né? Então, ela é um alimento poderoso, considerado um super alimento e ela é indicada para indivíduos também que não consumem alimentos de origem animal. Então a gente sempre vê as pessoas que não costumam consumir carne de boi e alimentos de origem animal atrás dos grãos de quinoa para comer os grãos, os flocos e a farinha de quinoa. Fonte de cálcio, ferro, zinco, magnésio e potássio. Tá? Riquíssima nesses minerais. Imagina, aquelas pessoas que têm deficiência e têm cansaço, aquelas pessoas que têm um nível de anemia, aquelas pessoas que têm a imunidade baixa. Esse é um super alimento que pode combater todos os sintomas provocados por esses problemas. Por conter vitaminas E e diversas vitaminas do complexo B, ela é indicada também como um poderoso antioxidante. E algo muito bacana que muitas pessoas desconhecem é que a quinoa é livre de glúten. Então, para as pessoas que possuem algum problema em relação ao glúten, não podem consumir o glúten, a quinoa é um alimento liberado e um alimento
muito rico em muitas propriedades. Então pode substituir a farinha de trigo, não tem problema. A quinoa não vai fazer mal para pessoas que têm intolerância ao glúten. Rica em vitamina E e fontes de vitaminas do complexo B, a quinoa tem se demonstrado uma poderosa antioxidante para a questão dos sinais de envelhecimento. Uma dica bacana que eu vou mostrar para vocês agora é esse tipo de grãozinhos assim, ó. Eu separo já os meus grãos, torro eles numa frigideirinha e coloco aqui quinoa, coloco gergelim branco, gergelim preto, coloco semente de girassol e aí eu faço essa misturinha. Deixo pronto aqui, ó. E sempre quando eu vou fazer um omelete, sempre quando eu vou fazer alguma coisa panqueca, alguma coisa fitness ou light, ou qualquer, até panqueca tradicional, você pode colocar aqui, ó, uma colherzinha desses grãos na sua panqueca e vai ficar saudável, nutritivo e um sabor maravilhoso. Então fica a dica para você como usar aí os grãos se você não tem muita criatividade, de repente não tem muito tempo ou não sabe como usar os grãos. Também pode ser colocado em iogurte, também pode ser batido em vitaminas. Mais um fator curioso, muitas pessoas que usam a quinoa já me disseram assim: "Ah, Érica, mas eu uso a quinoa e ela tem um sabor meio amargo." Pessoal, presta atenção. Esse sabor amargo, esse amargor que a quinoa pode trazer, são as saponinas. E como você faz para retirar essas saponinas? Você vai lavar bem a quinoa antes do uso. Então, você fazendo esse processo de lavar a quinoa antes do uso, passar bastante água corrente nelas, ela vai tirar essa consistência meio amarga que você pode sentir no uso da quinoa. E se você está chegando aqui agora, este é o Resenhas da Vida. Nosso intuito é trazer vida saudável, saúde e qualidade de vida com dicas bem #vida real para vocês. Eu trabalho há 13 anos com produtos naturais, pesquiso essa linha de produtos, consumo e tenho uma vida saudável. Com vocês hoje, então, continuação sobre a quinoa, um poderoso superalimento. Rapidinho aqui na pesquisa que eu fiz, eu quero falar para vocês que, olhem só, a quinoa em grãos é rica em proteínas que ajudam o fortalecimento muscular. Lembra quando a gente falou que ela é um alimento super proteico? Então, gente, ela ajuda no fortalecimento muscular. Você que pratica atividade física, que faz um exercício físico, consuma a proteína da quinoa. Ela vai trazer muitos benefícios para você pré-treino e pós-treino, também no ajuda de ganho de massa magra. Outra dica poderosa que eu pesquisei aqui sobre a quinoa: ao comer quinoa, benefícios como redução de glicose e gordura no corpo são perceptíveis. Então, como nós falamos da quinoa, o índice glicêmico da quinoa, ele é baixíssimo. Então, quando você consome a quinoa, ela também te traz uma sensação de saciedade e ela demora para fazer aquele efeito da saciedade. Você elimina um pouco mais da quantidade de comida que você come, daquela vontade de ficar petiscando e comendo cada vez mais, e aí ela te auxilia também na questão do emagrecimento. Lógico, não é um alimento milagroso que te faz emagrecer, ela é um alimento que pode te auxiliar nas questões do emagrecimento também e para quem quer perder um pouquinho da gordurinha. Lembrando que a quinoa, ela é tratada como um superalimento. A quinoa, ela não é tratada como um remédio, tá? E um outro benefício dela, que é muito importante, ainda mais nos últimos tempos que nós estamos vivendo, é a questão do sistema imunológico. Sim, a quinoa, ela melhora o nosso sistema imunológico. Por quê? Ela é riquíssima em vitaminas do complexo B. E aí, como nós vimos lá atrás também, ela é rica em ferro, ela é rica em diversos minerais e todos esses minerais, essas vitaminas fazem parte do nosso sistema, fortalecendo assim a nossa imunidade. Não podemos esquecer também que a presença da vitamina C e da vitamina E
encontrada na quinoa, além daqueles minerais que nós já dissemos e das outras vitaminas, elas auxiliam também na questão da nossa imunidade. Outra dica que eu vou dar para vocês que eu vi na minha pesquisa é que, por ser rica em cálcio, magnésio e fósforo, lógico, a quinoa ela fortalece muito o nosso organismo em relação às doenças voltadas aos ossos. Então, conforme vamos envelhecendo, que vamos enfraquecendo, a quinoa é um ótimo alimento para ser colocado na alimentação, tanto nossa, que somos ainda jovens, né? Estamos no processo de envelhecimento, como também de pessoas idosas. Riquíssima em ômega 3 e ômega 6, ela fortalece muito a saúde do nosso coração e também auxilia na redução do colesterol ruim. Então é um ótimo alimento para você implementar na sua dieta. Uma curiosidade fantástica. Vocês sabiam que a NASA considera a quinoa um alimento perfeito para os astronautas que vão naquelas expedições para o espaço? Então você imagina, ela é tão completa que é um alimento considerado pela NASA o alimento principal dos astronautas que vão para o espaço. Então, fica a dica, né? Se até esses poderosos astronautas se alimentam de quinoa quando vão para o espaço para não se desidratar, para não ficarem fracos, você imagina aqui para nós que podemos ter todos os alimentos e mais a quinoa. Então, se você chegou até aqui e ouviu esses comentários sobre esse alimento sagrado dos Incas, conhecida nossa como quinoa, eu peço para vocês mais uma vez que deixem um joinha nesse nosso vídeo, que comente, que curta essa nossa apresentação e também siga-nos, ativa o sininho e esteja conosco aqui no Resenhas da Vida para trazermos muita saúde e qualidade de vida para vocês de uma forma leve, resumida, bem #vida real e do jeitinho que a gente é. Um abraço para vocês e continue conosco aqui no Resenhas da Vida. Voltei aqui para falar sobre alguns adjetivos que eu encontrei aqui para quinoa. Diferentona, milagrosa, misteriosa, completona. Então, gente, olha só quanta curiosidade, quanta coisa boa sobre a quinoa. E também se torna até divertido fazer essa pesquisa, né? Gente, como eu disse, nada é milagroso. Fica a dica. E no próximo vídeo nós teremos um duelo de titãs entre a quinoa e o arroz integral, porque nós sabemos que o arroz branco ele já não tem muitas propriedades, mas e o arroz integral e a quinoa? Vamos fazer um comparativo e no próximo vídeo trazemos para vocês esse duelo de titãs, arroz integral ou quinoa. Tchau!